agora, Yuri, é hora de falar do nosso assunto preferido. Não é do seu, que não é pesquisa eleitoral, mas mais amplo ali. Lato Gostamos senso, de tudo, é eleição. isso. Claro. Vamos falar de eleições. O pré-candidato à presidência da República pelo Novo, Romeu Zema, afirmou hoje que, abre aspas, quem está votando no Flávio Bolsonaro muito provavelmente vai estar entregando a eleição para Lula. Fecha aspas. Vamos ouvir. Como eu já disse, eu fiquei muito decepcionado com tudo que aconteceu, né? Alguém que tem um relacionamento tão próximo com um banqueiro bandido, que é o que eu considero o senhor Vorcado, o maior bandido do sistema financeiro da história do Brasil, provavelmente um dos maiores do mundo, é muito preocupante. E se em 2022 já foi difícil para a direita, com esse escândalo agora fica muito mais ainda. Porque em 2022 nós não tivemos nada que se assemelhasse a isso. Então eu fico muito preocupado em que nós estejamos entregando para a esquerda mais uma vez essa eleição. E essas últimas pesquisas demonstraram que quem está votando no Flávio, muito provavelmente, vai estar entregando a eleição para o Lula, que manteve o seu posicionamento enquanto ele caiu. E isso se não surgir mais nada daqui por diante. E o pré-candidato à presidência Ronaldo Caiado, do PSD, afirmou hoje que, se for eleito, vai usar as Forças Armadas no combate ao crime organizado na Amazônia. É o que você vai ouvir agora. Se você buscar a Amazônia brasileira hoje, tá certo? Mais da metade da Amazônia, metade dos municípios amazônicos estão ocupados pelo PCC em Comando Vermelho. Mas não são só eles. Lá estão as facções da Colômbia, facções da Venezuela e facções do México. A ocupação do território brasileiro hoje pelas facções também de outros países. Você não tem como ter força, tá certo? De polícia militar e nem de polícia civil na Amazônia brasileira para tratar do combate às facções criminosas. Como tal, ao implantá-la, ao classificá-la como terrorista, imediatamente eu usarei a aeronáutica, a marinha e o exército brasileiro num combate frontal para recuperar o território brasileiro. Isso aí é ponto pacífico, essa matéria eu não tenho a menor dúvida que não tem outra força capaz de resgatar o território brasileiro se nós não usarmos as nossas forças armadas. E se tem eleição, tem Pedro Venceslau entre nós. Muito boa tarde para você, Pedro, bem-vindo. Falando agora sobre a pré-campanha de Lula à reeleição, porque a gente já trouxe Flávio, já trouxe Zema, já trouxe Caiado, agora vamos trazer apuração sobre Lula. A oposição tem acusado o presidente de uso eleitoral da estrutura do governo. Um clássico, né? Tanto de quem acusa quanto de quem trabalha. Você consultou especialistas sobre essa acusação. Qual que é a avaliação que você conseguiu retirar, né? Depreender desses consultados por você? Boa tarde agora com calma, Débora. Boa tarde, Yuri. Olha, a oposição de fato acionou o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, questionando 3 eventos oficiais do presidente Lula, agora em maio, nos quais ele criticou adversários usando a estrutura do governo e usando também os canais oficiais do governo, a EBC, por exemplo, que é o canal oficial do Palácio do Planalto. Um deles foi na sanção da lei do Dia de Memória da Pandemia, quando o presidente Lula lembrou e criticou o Jair Bolsonaro por sua atuação na época da pandemia. E aí, então, eu fui conversar com advogados especialistas em direito eleitoral, conversei com 3 deles e vou pensar aqui o que me disse o advogado Arthur Rolo. Ele disse que, olha, que de fato, na avaliação dele, o presidente Lula está passando dos limites e há uma certa omissão do Tribunal Superior Eleitoral. Omissão porque até agora, como o Tribunal Superior Eleitoral não agiu, não notificou a pré-campanha do presidente Lula ou Palácio do Planalto, ou mesmo as outras pré-campanhas, os pré-candidatos se sentem cada vez mais livres para fazer pré-campanha, cada vez mais no limite do que permite a lei eleitoral. E ele citou, por exemplo, o caso daquele desfile da escola de samba que homenageou o presidente Lula no Carnaval.
aquela escola de samba de Niterói. Esse caso até hoje está parado lá no TSE. Não houve nenhum julgamento, nenhuma decisão definitiva se houve ou não houve algum tipo de transgressão, se é o caso de aplicar uma multa ou não, ou se é o caso de uma transgressão mais grave. Na avaliação do advogado Arthur Rolo, essa omissão do Tribunal Superior Eleitoral acaba dificultando que se tenha parâmetros para outras situações semelhantes, como o filme Dark Horse. Ainda não sabemos exatamente como vai ser esse filme, mas, segundo o advogado, existe o risco sim de que o filme, que vai estrear provavelmente em setembro, às vésperas da eleição, tenha algum caráter eleitoral. Ele citou também uma outra questão que outros advogados também citaram, que é essa campanha oficial do governo nos canais oficiais em defesa do fim da escala 6-1. A questão nesse caso é que o presidente Lula está fazendo campanha com a estrutura do governo por um projeto de lei do Congresso Nacional que sequer foi sancionado. Um projeto de lei que é inclusive de iniciativa de parlamentares, ou seja, não é nenhuma iniciativa do próprio governo federal. Então, na leitura desses advogados, o Palácio do Planalto estaria usando da sua estrutura para pressionar o Congresso Nacional a aprovar um projeto de lei. Portanto, há controvérsias sobre essa campanha, que, na verdade, tem como objetivo capitalizar para o presidente Lula o fim da escala 6-1. Quem anda aqui por São Paulo vê que essa propaganda está em todos os lugares, está no metrô, cartazes na rua, nas redes sociais do governo e também nos canais oficiais. E aí os oposicionistas lembram, e também colocaram isso na peça enviada ao TSE, que Jair Bolsonaro ficou inelegível naquele primeiro julgamento em função justamente de uma reunião que aconteceu dentro do Palácio do Planalto com embaixadores, nas quais ele teria utilizado daquele espaço para fazer pré-campanha eleitoral. E teve também o caso daquele desfile do 7 de setembro de 2022, que virou um verdadeiro palco eleitoral. Ou seja, os pré-candidatos que estão no cargo sempre vão testando os limites da legislação eleitoral. Cabe, então, ao TSE criar um risco no chão, fazer um risco no chão para saber até onde os governantes com cargo podem ir. Até julho, o presidente Lula ainda pode fazer inaugurações, pode participar de atos oficiais e, portanto, é nesse período que reside a maior queixa da oposição.